Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste domingo, 18 de abril de 2021, e nesse vídeo aqui a gente vai falar muito sobre campeonato estadual. Vamos falar aí sobre o campeonato catarinense, que conheceu mais alguns classificados para as quartas de final, e também o Criciúma se complicando, não conseguiu sair da zona do rebaixamento. Vamos falar também do campeonato paraense, o Remo empatando contra a equipe do Águia. Também vamos falar sobre o campeonato amazonense, que a federação divulgou as datas e horários das quartas de final. Vamos falar dos resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e, é lógico, nós vamos falar aí sobre a definição da última vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. Então são todos esses assuntos que nós vamos falar no vídeo deste domingo. E lembrando mais uma vez, se você está chegando agora, não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho, é importante você ativar o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos forem ao ar. Dito isso, sem perda de tempo, então vamos começar a falar dos assuntos aqui deste vídeo dominical. Vamos começar falando do Campeonato Paraense, né? O Campeonato Paraense que teve neste domingo o encerramento da sua sexta rodada, e o Remo jogando com uma equipe alternativa. O técnico Paulo Bonamigo resolveu dar um descanso para os seus principais jogadores, né? Que vinha aí numa maratona de jogos, clássico contra o Paysandu, depois teve jogo contra o Independente, depois teve aquele jogo da Copa do Brasil na última terça-feira que foi para os pênaltis. Então o técnico Paulo Bonamigo resolveu descansar alguns jogadores, foi com um time alternativo enfrentar a equipe do Águia de Marabá e empatou em 1-1. O Águia saiu na frente com o gol do Dé, mandou uma bola na trave, mas ainda no primeiro tempo o Dioguinho, né, um dos titulares que acabou jogando, empatou a partida para o Remo e ficou nisso, né? Águia de Marabá 1, Remo 1. Ontem até eu falei outro adversário, né? Eu até me equivoquei ao falar o adversário do Remo, né? O adversário que o Remo jogaria hoje. O correto é o Águia de Marabá, como me foi corrigido nos comentários. E agora as equipes voltam a campo, né? Como eu falei, é uma maratona de jogos. As equipes voltam a campo já na próxima quarta-feira. O Águia vai jogar em casa novamente contra o Itupiranga, jogo marcado para as 16 horas. E às 17 horas, no estádio Bampará Baenão, o Remo vai receber a equipe do Castanhal. Eu falei que era uma maratona de jogos, né? Porque você sabe, o Campeonato Paraense ficou parado aí por 2 semanas. Então agora a federação tá aí correndo, né, para recuperar esse tempo perdido. Ainda falando sobre o futebol da região norte, vamos falar sobre o Campeonato Amazonense. O Campeonato Amazonense que neste sábado definiu os confrontos das quartas de final, e a Federação Amazonense já divulgou a tabela desta fase. E as partidas já começam na próxima quarta-feira. A rodada será aberta, né, as quartas de final serão abertas com o jogo entre o JC e Manaus. Partida que acontece às 15 horas no estádio Floro Mendonça. À noite, às 8h35, o São Raimundo vai jogar contra o Amazonas no estádio da Colina. Na quinta-feira, o Penarol vai jogar contra o Princesa, jogo marcado para as 15 horas, também no Floro Mendonça. E à noite, às 7h30 da noite, o Clipper joga contra o Nacional no estádio da Colina. Com relação ao Penarol, né, eu sempre aqui, quando fui me referir a essa equipe, eu sempre chamei essa equipe, sempre me referi a essa equipe como Penharol, né? Tanto que eu imaginei que se tratasse aí de alguma referência, alguma homenagem à equipe do Uruguai, né? O grande Penharol do Uruguai. Porém, neste domingo, né, um dos inscritos aqui me chamou a atenção, falando que a pronúncia correta é como se escreve, ou seja, Penarol, né? E aí eu fui, né, também vi alguns vídeos assim de alguns jogos da equipe, e de fato os narradores chamavam a equipe pelo nome de Penarol. Então, se algum torcedor da equipe assim se sentiu de certa forma ofendido, né, eu peço desculpas, né, mas tá aí corrigido então a falha. Então o nome da equipe é Penarol, até porque se fosse Penharol, né, teria aquele tio, né, em cima da letra E. Então tá aqui então corrigido o nome do time, né. Eu não tenho levado sorte com equipes do Amazonas, né. Tinha o Fast, que durante muito tempo eu chamei de Fast, né, fazendo a pronúncia em inglês, e agora com o Penarol, mas aqui tá corrigido então, a partir de agora aqui no canal é Penarol. A não ser que venha alguém do clube e fala que a outra forma é a correta, né, que todo mundo se equivocou. Mas seguindo aqui com o vídeo, vamos falar agora sobre o Campeonato de Santa Catarina, Campeonato Catarinense, que neste domingo teve a disputa de sua penúltima rodada da primeira fase, né, 6 equipes já estão classificadas para a segunda fase, para as quartas de final. Tem equipe grande ainda brigando para se classificar, tem 2 vagas em aberto. Enquanto isso, lá atrás, na zona de rebaixamento, ninguém ainda caiu, tem 2 vagas em aberto para o rebaixamento. Então eu vou passar para vocês os resultados e aí eu vou falar como é que está a situação de cada equipe.
Hoje tivemos aí um empate em 2-2 do Marcílio Dias com a Chapecoense. Resultado que não mudou absolutamente nada a vida da Chapecoense, líder isolada com 23 pontos, manteve 4 pontos de diferença para o Brusque, enquanto que o Marcílio Dias, com esse empate, acabou aí garantindo sua vaga na próxima fase, né? O time abriu 4 pontos de diferença para o Concórdia que tanto pode se classificar como pode ser rebaixado, então o Marcílio Dias está classificado. Falando no Concórdia, o Concórdia aí fez um jogo decisivo neste domingo contra o Criciúma sim que está ó, com a corda no pescoço lá em Santa Catarina, e o jogo ficou em 0-0. Com esse resultado, o Concórdia se mantém fora da zona de classificação, é o 9º colocado, e está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Então o Concórdia não se livrou do rebaixamento e segue fora aí da zona de classificação. Poderia entrar na zona de classificação, ter os mesmos 10 pontos que o Figueirense, que é o 8º colocado, porém ele fica atrás no saldo de gols. Já a situação do Criciúma, e é essa que a gente tem que chamar bastante atenção. O Criciúma, com esse empate, segue com uma única vitória em 10 jogos, são 8 pontos ganhos. Ele está 1 ponto atrás do Hercílio Luz, né? Ele ainda teve aí uma ajuda do Avaí, o Avaí que venceu o Hercílio Luz, senão a situação do Criciúma ia ficar mais complicada ainda. E ele está 2 pontos na frente do Metropolitano. Metropolitano, que era outra equipe que poderia ser rebaixada neste domingo, acabou ganhando uma sobrevida, empatou 3-3 com o Juventus. Então, qual que é a situação do Criciúma? Mesmo que o Criciúma vença na próxima rodada, ele vai jogar contra o Avaí, ele pode ser rebaixado. Caso as equipes que estão à frente dele, o Figueirense, o Concórdia e o Hercílio Luz, vençam na última rodada, uma vitória não salva a equipe do Criciúma. Então o Criciúma vai chegar na última rodada para jogar contra o Avaí bastante pressionado. Eu vou passar os outros resultados aqui da rodada do Catarinense e aí a gente fala os jogos da próxima rodada para a gente ter aí um panorama do que vai acontecer. Bom, também tivemos aí a classificação do Próspera. O Próspera, que foi um dos times que veio da segunda divisão, o Próspera venceu o Figueirense por 1-0, né? Subiu para a 5ª posição com 14 pontos. E o Figueirense está naquela situação do Concórdia. O Figueirense é o 8º colocado com 10 pontos ganhos, mas ainda não se livrou aí do risco de rebaixamento. Ele pode acabar sendo rebaixado para a segunda divisão se der tudo errado para ele na próxima rodada. Como eu falei, o Avaí deu uma forcinha aí para a equipe do Criciúma, venceu o Hercílio Luz por 2-0. O Avaí está em terceiro lugar com 18 pontos, 1 ponto atrás do Brusque, enquanto que o Hercílio Luz, 9 pontos, 1 ponto atrás do Figueirense, que é o 8º colocado, e 1 ponto acima do Criciúma, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. O Hercílio Luz também naquela posição que ou ele vai para as finais ou ele vai para a segunda divisão. Como eu falei, o Metropolitano Lanterna empatou com o Juventus em 3-3. Esse resultado deu uma pequena sobrevida e quebrou aí uma enorme sequência de derrotas do Metropolitano. O Metropolitano tem 6 pontos ganhos e aí ele está a 3 pontos atrás do Hercílio Luz. Na última rodada ele vai ter que torcer contra o Criciúma, né? Ele vai ter que vencer o seu jogo, torcer contra o Criciúma e também torcer aí por uma derrota do Hercílio Luz, de preferência uma derrota por goleada. Também tivemos aí um empate em 0-0 entre o Joinville e o Brusque, rodada de muitos empates aí no Campeonato Catarinense. Esse resultado não classificou o Joinville, que está em 7º lugar com 13 pontos ganhos, né? Falta um pontinho só para o Joinville garantir matematicamente a sua classificação, e o Brusque ali se mantém com a mesma diferença de pontos, né? 4 pontos de diferença para a Chapecoense na segunda colocação. Agora vamos passar aqui os jogos da 11ª rodada, que já vai acontecer na próxima quarta-feira. Todos os jogos acontecendo às 9h30 da noite. Então na próxima quarta-feira o Campeonato Catarinense vai definir os seus 2 últimos classificados, os seus 2 rebaixados e também os confrontos das quartas de final. O Figueirense, que precisa de resultado para se manter na zona de classificação, vai encarar o já classificado Marcílio Dias. O Criciúma recebe o Avaí, talvez seja o jogo mais importante do Criciúma na temporada, recebe aí o Avaí no seu estádio. O Juventus joga contra o Concórdia, o Hercílio Luz joga contra a equipe do Joinville e a Chapecoense joga contra o Metropolitano. Esse jogo é o primeiro contra o último colocado, então situação difícil aí pro Metropolitano. E também vamos ter aí um jogo entre 2 equipes já classificadas, o Brusque vai encarar o Próspera. Então, a situação do Criciúma é o seguinte, ele tem que vencer o Avaí e daí tem que torcer também pro Figueirense, no caso por Hercílio Luz, né, que está mais próximo dele ali, perder ou empatar
com a equipe do Joinville, né? Essa é a situação, então, do Criciúma. Depende de uma vitória e de um tropeço do Ercílio Luz ou do Concórdia, né? Um desses dois times tropeçando, o Criciúma vencendo, né? Fazendo sua parte vencendo, o Criciúma já está livre do rebaixamento. Aí vocês estão se perguntando, e se o Criciúma empatar? Se o Criciúma repetir o resultado desse domingo? Meu amigo, se o Criciúma empatar, ele matematicamente está rebaixado. Porque mesmo que o Ercílio Luz seja derrotado, as duas equipes vão ter 9 pontos, porém, o Ercílio Luz vai ter 2 vitórias contra uma vitória do Criciúma. Portanto, o empate rebaixa o Criciúma para a segunda divisão de Santa Catarina. Então, no jogo contra o Avaí, só a vitória interessa para a equipe do Criciúma. Criciúma aí que passou raspando, né, na Série C da temporada passada e agora aí vive maus bocados no Campeonato Catarinense, apesar de estar na terceira fase da Copa do Brasil. Hein? Lembrando que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil vai acontecer na próxima sexta-feira. Vamos falar agora um pouquinho de futebol feminino, porque ontem, né, começou aí a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, competição sendo disputada por 16 equipes, e tivemos aí uma primeira rodada com muitos empates. O São Paulo ficou no 1-1 com o Grêmio, o Internacional empatou com o Santos também. Só vou pegar aqui o resultado aqui, se foi 0-0 ou 1-1, né? Mas foi uma rodada aí de bastante empate. Vamos pegar aqui, ó. Me fugiu da pauta aqui. Beleza, então enquanto abre aqui o resultado do Santos, a gente segue aqui. O Corinthians ganhou de 3-0 do Napoli. O Botafogo empatou 0-0 com o Bahia. O Flamengo empatou em 1-1 com o Minas e Cesp. E o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Real Brasília. Então, portanto, aí uma rodada de muitos empates, né? Por enquanto, só o Corinthians venceu. O resultado do Santos contra o Internacional, o jogo foi em Porto Alegre, também foi 1-1. Portanto, aí, desses jogos já encerrados, apenas o Corinthians venceu. Neste domingo teremos ainda outros 2 jogos. O Palmeiras recebendo no Allianz Parque. Esse jogo ia ter transmissão da TV Bandeirantes. O Palmeiras recebendo a Ferroviária no Allianz Parque, né, com transmissão da Bandeirantes. E também o São José, né, a equipe de São José dos Campos, recebendo o Avaí Kinderman. Esses 2 jogos, então, fechando ainda neste domingo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. E falando em fechar, para a gente fechar o vídeo aqui então, vamos falar sobre a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste que neste domingo conheceu o seu último semifinalista. E aí o torneio acabou virando aí uma disputa entre Ceará e Bahia, porque as equipes desses estados vão se enfrentar nas semifinais. O Ceará bateu o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-0 e avançou para a semifinal, onde vai encarar a equipe do Vitória. O Vitória que no sábado havia vencido o Altos pelo placar de 2-1. Os gols do Ceará foram marcados todos eles no segundo tempo, após os 20 minutos ali, no intervalo de 10 minutos, do primeiro ao terceiro gol. Esses gols foram marcados pelo Bruno Pacheco, pelo Saulo Mineiro e pelo Felipe Vizeu. E a goleada só não foi maior porque o Vina perdeu um pênalti aos 47 minutos do segundo tempo. A outra semifinal será disputada entre Fortaleza e Bahia. O Fortaleza bateu a equipe do CSA por 2-1, enquanto que o Bahia goleou o CRB por 4-0. Esses 2 jogos das semifinais, Ceará e Vitória, e Bahia e Fortaleza e Bahia, estão marcados a princípio estão marcados para o próximo sábado. Porém, os mandos de campo são das equipes cearenses e os 2 times mandam jogos no Castelão. Então, evidentemente que não vai dar para fazer os 2 jogos sábado às 16 horas. E aí, resta aguardar se a CBF vai fazer um jogo às 16 horas e o outro ainda no sábado, 18h30 ou 7 da noite, ou se vai ser um jogo no sábado e outro no domingo, né? Então, durante a semana aí, eu acredito que até terça-feira já vai sair uma definição a respeito dessas semifinais, e aí eu trago para vocês aqui no vídeo. Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, deixe seu like. E se não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse canal e também no nosso canal alternativo, né, nosso canal satélite, chamado Tabelão do Futebol. Lá naquele canal eu passo as tabelas, né, dos principais campeonatos aqui do Brasil e também do exterior. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!